Olá! Boa tarde, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso primeiro encontro deste ano de 2021. Iremos começar dando continuidade ao nosso ciclo de formação continuada, que foi iniciado no ano passado, pela nossa iniciativa, pela iniciativa de POU, Português como Língua de Herança, Brasilidade. Para quem está chegando por aqui pela primeira vez, nós somos uma iniciativa de POU, sediada no sul da Itália, e atualmente, com essa possibilidade de conexão, estamos realizando muitas atividades também online. Eu sou a Yara Liege, sou a idealizadora e a coordenadora do grupo. Sou mãe, desde 2010 eu moro no exterior, e por conta, né, dessa minha vontade, desse meu desejo de transmitir toda essa beleza na nossa cultura de origem, na nossa cultura brasileira, eu criei esse grupo. Logicamente, eu não criei esse grupo, né, sozinha. Eu tenho uma parceira, né? Eu tenho a honra de ter comigo. Eu tenho a honra de ter comigo a minha companheira, a minha parceira de todas as horas, a Maria Rosa. Tudo bem, Maria Rosa? Tudo bem, é um prazer estar aqui, um prazer ser sua parceira. E prazer todo nosso que contamos com você, né? A Maria Rosa ela é educadora também, há mais de 35 anos ela trabalha nessa área de educação, ela é mestre em educação, é psicopedagoga, é especialista em docência universitária e também agora está caminhando, né? Estamos trilhando juntos, né? Juntas esse percurso em prol do POU. Hoje nós iremos dar continuidade, né, Rosa, aos nossos trabalhos que nós iniciamos o ano passado, que foi esse ciclo de lives de formação em POU, continuar em POU. O ano passado nós realizamos 2 webinars e como a receptividade foi muito boa, nós decidimos continuar com esse trabalho. E hoje, né, com muita alegria, né, nós iremos iniciar esse momento, né, do primeiro webinar com uma presença maravilhosa de uma amiga, de uma parceira de POU, né, a Sara Baga. Oi, Sara, seja bem-vinda. Oi, mulheres queridas. Olá para todo mundo que está nos assistindo. Boa tarde e bom dia no Brasil. Exato, muito obrigada. É um prazer, Sara, receber você aqui, né, para você falar desse tema, né, do nosso webinar, que é Maternidade Expatriata e Língua de Herança, um caminho afetivo. A Sara, além dela ser a nossa companheira, né, primeiro eu quero te apresentar como amiga, companheira, parceira de POU, porque ela faz parte da Rede POU Itália, então nós somos companheiras de estrada, de trajetória mesmo. Sim. A Sara é psicóloga, com graduação em mestrado, especializanda em terapia familiar e de casal, possui formação em consultoria e mediação intercultural e a sua atuação profissional é voltada para a área do desenvolvimento infanto-juvenil e familiar. Por conta disso, né, que ela está aqui hoje. É a minha coordenadora, como eu falei, do Projeto Quintal, que ele é sediado em Florença, aqui na Itália. É facilitadora também de um método lindo de bebês e mães, que se chama Dance Mãe Bebê. E tem também, aqui eu não sei falar esse nome, Peer Consuler, como fala? Counseling. Exato. Em amamentação, segundo, né, o modelo da OMS e da Unicef. Nos últimos anos, a Sara ela vem se dedicando às temáticas relacionadas aos primeiros 1000 dias de vida, a primeira infância, a maternidade expatriata e a língua de herança. Então, bom papo, meninas. Deixo vocês aqui agora para continuar. Passo a bola para a nossa mediadora educadora Rosa e nos vemos no finalzinho desse encontro. Tá bem, obrigada. Obrigada, Yara. Obrigada a todos que estão iniciando conosco e obrigada a quem chegar depois e obrigada a quem acessar depois, né, Sara? E antes de mais nada, eu queria muito pedir, assim,
que vocês, quem estiver assistindo, compartilhe. Coisas boas devem ser compartilhadas com os nossos amigos, nossas amigas, nossos familiares. Então, bom dia do Brasil, boa tarde da Itália. Sara, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vai ser um bate-papo, assim, recheado de emoções, de afetos, de cuidados. Nesse nosso ciclo de formação, a gente tem tentado buscar diferentes áreas de conhecimento para contribuir para a nossa formação enquanto educadora e para a nossa formação enquanto mãe, e principalmente enquanto mãe expatriada. Então, uma temática muito importante é o cuidado, é o afeto, são os sentimentos que nós temos. Eu costumo dizer, cuidar do adulto para que ele possa cuidar da criança e cuidar das pessoas com as quais ele convive. Então, nós iniciamos hoje, um sábado, né? Final de semana, a gente sempre aproveita para ver um filme, para ler, para passear, não é? Para ir numa praça, para brincar com as crianças, para cozinhar. Cozinhar até coisas diferentes que durante a semana a gente não consegue. Ontem eu fiz uma limpeza, viu, gente, no meu livro. Eu estou com um pouquinho de... Então, cuidar do corpo, das necessidades fisiológicas é importante, mas cuidar também das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Nos nutrir emocionalmente de afetos, de cuidados. É disso que a Sara Bahia vai falar conosco, não é, Sara? Sim, Rosa. Que prazer também estar aqui com vocês, um super prazer, porque eu sei que vocês estão desenvolvendo esse projeto, e quando vocês me convidaram, eu fiquei bem feliz para poder conversar, que às vezes a gente está junto na Rede Poa, né, nós trabalhamos juntos, mas é muito um fazer, às vezes a gente não tem tempo de parar para conversar e trocar ideia, então aqui vai ser uma ocasião da gente trocar ideia sobre esse assunto. E uma ocasião muito rica, igual eu disse, em pleno sábado de manhã. E, gente, eu estou aqui para mediar e muito emocionada e atenta ao celular, porque eu e a Uyara continuamos, né, nosso diálogo, mesmo ela não estando na telinha, mas ela está. Claro, Sara, está ali. Então, Sara tem uma grande contribuição a nos dar, e muitos outros educadores e educadoras da Rede Poa e de outras de trabalho. E aí, Sara, a atenção, vamos começar, aliás, nós já começamos, né? A atenção do seu trabalho, ela se focaliza na primeira infância, atuando no Brasil e aqui na Itália. Na Itália, né? Porque nesse momento eu estou no Brasil. Na Itália, você, através do Projeto Quintal, vem desenvolvendo atividades para a faixa etária de 0 a 3 anos. Qual é a relevância desse trabalho que você desenvolve no nosso caso de expatriadas? Então, essa experiência, ela nasce junto com a minha própria maternidade expatriada, né? Então, hoje, eu considero já 7 anos depois, né? O meu filho mais velho tem 7 anos, eu passei por esse percurso, foi um percurso que eu mesma fiz, não só teoricamente, fazendo muitas formações, cursos, tanto na área da psicologia, como na área da língua de herança, né? Tem algumas aí que eu já fiz, mas foi um percurso que eu fui construindo devagar, né, passando por dentro da experiência, por dentro do caminho, seja profissionalmente que pessoalmente. A relevância que eu vejo do trabalho de Paul, principalmente, é que a mãe expatriada, ela está exposta a mais situações de vulnerabilidade social que as mães que estão nos seus países de origem com as suas redes de contato. O ponto principal é a rede de apoio, que a mãe expatriada, em geral, não pode contar com a família de origem, em geral. A gente sabe que existem algumas famílias que estão por aqui, que têm apoio, e isso faz uma diferença imensa no momento de se tornar mãe, porque se é verdade, e é popular esse ditado, de que precisa de uma tribo para a gente criar uma criança,
E se a tribo falta, como é que fica? É a mãe que fica, muitas vezes, que é o primeiro cuidador, a primeira cuidadora é a mãe. Então, ela fica vulnerabilizada se ela não tiver o suporte social. As taxas de depressão pós-parto nas mulheres imigrantes são 3 vezes maiores que nas mulheres não imigrantes. Então, isso é assim, depressão pós-parto, né? Então, isso assim, Como é? Repete essa taxa, por favor. Acho são 3 vezes maiores as taxas do que das mulheres não imigrantes, a taxa de depressão pós-parto. Claro, isso existem, os estudos nesse sentido estão caminhando, porque é bem difícil encontrar um estudo pontual, mas eles estão sendo feitos para fazer a comparação, né? Tem uma complexidade em fazer esse estudo. Mas a gente percebe, e isso vem se confirmando na escuta que eu venho fazendo ao longo desses anos para mães expatriadas, né, que em geral chegam até mim. Inicialmente, meu trabalho, e aí eu aproveito e digo que eu estou aqui também não sozinha, fiz esse trabalho não sozinha. Inicialmente eu comecei esse trabalho em 2014, na Brasília Língua e Cultura, em Pistoia, que me deu todo o apoio, e eu era mãe também, tenho até a foto com o Júlio pequenino, que é o meu filho, e nos últimos anos, prossegui com o Projeto Quintal, e nos últimos anos eu fiz uma parceria com a Casa do Brasil em Florença, com a Ana Lu, né, que tem uma sensibilidade imensa e acolheu muito bem o projeto, e nós trabalhamos lá nos últimos anos com essa faixa de mães. E o que acontece, aí eu vou até pedir para o Yara botar uma foto que eu tinha pedido, que a gente programou, né, para esse encontro, que é uma foto do grupo que acontece lá na Casa do Brasil em Florença, né? Vamos esperar a foto que eu vou mostrar. Quem esteve com a gente lá no CEPOL, né, lá em Pisa, ano passado, viu essa foto, porque eu acho ela muito significativa, porque o olhar do grupo de português como língua de herança, principalmente para a faixa que eu trabalho, mas eu acredito que isso pode se estender para outras faixas etárias também. Mas o olhar, principalmente para a faixa 03, não é só para a criança, né? Existe a criança e existe a mãe. Quando eu vou para o trabalho, eu não estou olhando só a criança, eu estou olhando a mãe, porque eu sei que o bem-estar da criança depende também do bem-estar da mãe. Vai ser muito difícil a criança conseguir ter uma vinculação saudável, ela crescer saudável, se a mãe também não estiver. Então, possivelmente, a mãe ela vai para o grupo levando a criança, mas ela também encontra no grupo um apoio para si, uma rede de apoio, uma validação social, alguém que faz feijão com arroz e que deu feijão com arroz na introdução alimentar da criança também, alguém que também põe galinha pintadinha para a criança escutar. Então, as redes vão se formando e o grupo acaba sendo um apoiador da mãe, da presença da mãe, e da prática da mãe, que talvez quando ela conversa com uma amiga que é desejável, que, claro, que tenham relações no país onde mora, na Itália, no caso que a gente está falando, mas quando ela conversa com uma mãe italiana, muito difícil ela vai saber quem é Galinha Pintadinha, né? Ou vai saber quem foi Xuxa, ou que vai saber, enfim, que é uma coisa do passado, faz parte da história da mãe, e quando ela vai para o grupo, imediatamente esses significados eles são compartilhados, apesar, né, do grupo ter pessoas diferentes, de lugares do Brasil diferentes, mas existe uma referência cultural que acumula, e essa referência faz com que o grupo seja um ponto de apoio para a mãe e para a criança também. Então, todo mundo ganha. É muito legal essa rede de apoio, né, Sara? Porque as mães, igual você disse, levam os filhos, mas é um momento para elas. A gente tem visto isso acontecer no nosso grupo, quando os encontros eram presenciais, quantas mães levavam as crianças, e era momento delas encontrarem com outras brasileiras, de trocar ideias, fundamental isso. Gente, eu quero ressaltar, assim, agradecer a participação de todas as mães, algumas mães já se manifestaram, teve uma colega, deve ser Alida Nardi, parece, disse que Sara tem sido uma grande rede de apoio para as italianas, né, para as brasileiras na Itália. Ela tem 2 crianças que já passaram com a gente, 2 lindezas. A Roberta Lucchini colocou que o olhar para a mãe é tão importante e tão negligenciado. Por isso que a gente, né, nós estamos começando o nosso ciclo de formação com essa
com esse webinar e com a presença da Sara, para a gente ter esse cuidado, esse olhar para a mãe, para o adulto, que ele precisa desse cuidado. Então, Sara, a gente quer saber um pouquinho mais, que você falasse um pouquinho mais da sua... Por que é importante essa relação intercultural, memória afetiva e língua de herança? Uhum. Então, quando eu me proponho, desde, né, o que a gente sempre incentiva é que as mães falem com as crianças desde a barriga, né, falem a língua de herança, no caso o português, desde que as crianças estão na barriga. Isso é importante porque vai criando, a mãe ela não vai deixar de ser brasileira. Eu estou falando da mãe porque o grosso da migração brasileira na Itália são mulheres, né? Então, consequentemente, viram mães, né? Mas a gente escutem falar também pais, né? Isso também valeria para os pais. Então, quando a gente está nesse contexto, como eu estava falando antes, o quanto é importante a gente se sentir validado, né? É um contexto que não conhece as nossas práticas de cuidados infantis, que tem práticas diferentes, não estou dizendo que sejam piores ou melhores, mas que tem práticas diferentes, e que nós, como mulheres brasileiras, que usamos fraldinha de pano com as nossas crianças, que temos um jeito, né, como eu falei antes, a introdução alimentar com feijão com arroz, né, e aqui na Itália existe uma diferença feita com brodinho, né, de verdura, enfim. Essas diferenças, elas acabam sendo vistas como estranhas, né? E o fato da mãe, ela falar a sua língua e ter dentro da sua casa, ao menos dentro da sua casa, a validação de que eu posso falar, mas não só falar de vez em quando, quando é exótico, quando é bonitinho falar. Eu falar sempre com meus filhos, o português, ele está na nossa rotina, ele está inserido na nossa rotina, ele fazer parte. A criança ganha, como eu estava falando, não só pelo bilinguismo em si, porque óbvio que ter um cérebro bilíngue existem muitas vantagens, e aí a gente pode digitar no Google e vai sair até a relação, até o Google sabe, né? A relação toda de ter um cérebro bilíngue. Mas o que eu vejo é para além do bilinguismo em si, dessa capacidade cognitiva. Eu vejo mesmo um lugar de pertencimento para a família, que é uma família que tem um pé no Brasil, né? Então, quanto é importante acolher os valores culturais que também estão no Brasil e as crianças saberem disso. E isso vai nutrindo a família, como o conceito de nutrição emocional, que eu gosto muito, é de que a família ela vai se nutrindo também de elementos que fazem parte já da sua história, que não vão deixar de fazer, mesmo que eu queira, mesmo que a gente quisesse esquecer de onde a gente vem, a gente não vai conseguir esquecer, né? E lá na adolescência, em geral, também tem outros estudos, aí, como eu digo, eu venho colecionando estudos além de práticas, né? Dizem que os adolescentes que têm essa origem mais negada, que têm mais conflitos quando chegam lá no período da adolescência com a sua origem, aqueles que têm mais conflitos é aqueles que justamente têm uma negação, têm uma ruptura com essa cultura de origem. Então, quando eu aceito e valorizo, não só pelo que dá no noticiário, né? Quando é valorizado também, quando também a família, e importante o papel do outro pai, ou do pai ou da mãe, do outro genitor, da outra nacionalidade também, a validação dessa cultura, eu abro um espaço de saúde dentro da família. Então, o meu filho vai dormir escutando uma música brasileira, ou vai cantar uma música brasileira, né, de um artista, aquilo fica sendo parte da minha família, é um tesouro. Sara, antes de passar para a próxima pergunta, mais uma vez, obrigada a quem está nos acompanhando. Compartilhem com seus amigos, com suas amigas, seus familiares, que é um bate-papo muito gostoso, muito emocionante. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós. A Heloísa Barbati colocou um comentário. A Sara é uma profissional maravilhosa, sempre acolhe de maneira amorosa nós, mães expatriadas, que vivemos na Toscana. Ai, que gracinha. Obrigada, Heloísa. Gente, compartilhem, por favor, com seus amigos, suas amigas, seus familiares. Sara, conte-nos um pouquinho dessa trajetória dos 1000 dias de cuidados com a mãe e com o bebê. Eu
estou curiosa para entender um pouco mais desse trabalho. Então, é um trabalho que fala de um contínuo, né? Quando eu trabalho nessa linha de valorização dos 1.000 dias, né? Os 1.000 dias é contando o tempo da gravidez até aproximadamente os 2 anos da criança, né? Sabendo que o que aconteceu no período pré-natal também influencia a criança e as relações dessa criança no momento depois que ela nasce, né? Existem aí algumas coisas relacionadas até o momento do parto, enfim. No caso da língua de herança, que é o foco também, eu posso falar de vários aspectos sobre, né, sobre os 1.000 dias, a influência sobre vários aspectos. Mas no caso da língua de herança e do acolhimento, de novo, eu falo assim da importância de já ter isso na criança, né, com a família, desde o momento da gravidez. Então, desde a preparação do enxoval, a aceitação de que aqui a gente vai usar talvez algum item no enxoval que não tenha na Itália. Enfim, a criança já vai entrando naquela sonoridade, sem contar a sonoridade da língua, né? Quando ela nasce, aí entra um conceito que a gente chama de conceito de contínuo. Não é que nasceu e depois, esqueceu tudo que aconteceu antes do nascimento, como se a criança começasse a vida dela quando ela nasce. Não, ela começou antes, quando estava na barriga. Então, quando a gente olha para uma mãe que está puérpera, que a gente, né, estende o puerpério até os 2 anos, hoje tem sido reconhecido, até mais ou menos os 2 anos da criança, não só a 40 dias após o parto, a gente está pensando numa mãe que tá vivendo também o processo que ela viveu lá na gravidez, e para uma criança também que viveu isso, né? Quando eu proponho um grupo para crianças de 0 a 3 anos, que é até meio que inusual, e por isso, de novo, eu ressalto as pessoas que me apoiaram nesse trabalho, né? Primeiro lá em Pistoia, e depois a Ana Lu, que super acolheu esse trabalho na Casa do Brasil, elas também reconhecem isso. São pessoas que a gente precisa, como profissional também, de quem acredite junto com a gente nisso, né? Nesse projeto, e dizer assim, não, vamos abrir um espaço de acolhimento para essa mãe, vamos chegar aqui, né? Eu fiz uma pesquisa para a universidade, né, que a gente fez um teste de didática do português como língua de herança na Universidade de Coimbra, no Camões, aliás, no Instituto Camões, e foi uma pesquisa que falou mais da metade das mães que tinham crianças até 3 anos de idade, que foi o meu foco, elas tinham recentemente migrado, tinha uma história de migração de menos de 5 anos, ou seja, a mulher migrou e em seguida ela teve o filho. Ela passou por 2 crises, a gente chama crises de transição, porque a migração é vista como uma, e a chegada do primeiro filho também é vista como, não porque vai ter uma crise necessariamente, mas são momentos de transição, de transições, que pedem um acompanhamento. Quer dizer, alguma coisa vai balançar ali, vai dar um furdunço, vai pedir uma reorganização, e a mulher acaba passando por 2 momentos desse, numa coisa de 5 anos, que é pouco tempo para você se reorganizar emocionalmente. Então, assim, por isso que eu digo que é importante a gente olhar um contínuo de trabalho, né? Sem dúvida, Sara. É muito importante porque essa atenção, por exemplo, na gravidez e pós, né, o nascimento do bebê, ela é fundamental e é gostoso, né? A gente, por exemplo, quando está grávida, quando a gente trabalha com literatura, com as nossas mães, e a gente estava falando isso para elas, e nós tivemos no nosso grupo mães grávidas. Então, desde a gravidez, ela começou a participar do grupo, que ela disse que queria entender como transmitir e manter a sua língua materna para o seu filho aqui na Itália. E a gente falava da importância de cantar as musiquinhas, de contar histórias, né? E esse acolhimento, igual a gente está falando, ele é fundamental. E a Ana Lu falou que esse trabalho que você desenvolve, esse acolhimento, essa rede de apoio, é fundamental para fortalecer essas mães, né? As mães expatriadas. Ô, Sara, partindo da sua experiência pessoal e profissional, você teria algumas sugestões práticas para passar para as mães com crianças, as mães que estão nos assistindo, sobre como promover esse cuidado afetivo nas suas famílias através do português? Olha, Rosa, a gente fala sempre, né, sobre vários recursos que podem ser usados, entre eles a gente citou aí a galinha pintadinha, né, muitas mães recorrem, acho que já nem está mais em moda tanto assim,
as mães recorrem, tem os livros que são super importantes, também as mães estarem lendo como suporte, né? Mas eu acho que a coisa mais importante que eu poderia dar, se eu tivesse, que resume um pouco, que aglutina tudo, além do, né, a gente nutrir a família com rotinas que incluam o português, porque não dá para a gente esperar só ir no sábado, a cada 15 dias, ou uma vez por mês, que é a realidade do grupo que eu conduzo hoje, né, lá com parceria com a Casa do Brasil, quer dizer, quando estava no presencial, que nesse momento a gente teve que dar uma parada, né? A gente, uma vez por mês, não dá para a gente esperar que só naquele momento a criança vai escutar o português ou vai ser nutrida. Então, o que eu acho que é importante é incluir na rotina das crianças. Então, para acordar, ter alguma coisa que, quando acorda, já tem ali, né? Eu vou falar muito da experiência. Então, eu tenho um quadro de rotina todo em português, as crianças já sabem lá. Na hora de cantar, de comer, tem uma musiquinha, para aqueles momentos que acompanham a criança ao longo do dia, né? Escovar o dente, a hora de dormir. Então, é que a mãe recheie a rotina da criança com rotinas em português, com coisas em português, que pode ser uma música, que pode ser uma historinha de dedo, né, que a gente chama, que é bem prático de fazer, e rápido para convencer a criança a ir fazer o que, né, para ajudar a criança a sair, às vezes, na faixa 0-3, elas às vezes têm algumas resistências, enfim. E qualquer outro elemento, a comida. Então, por exemplo, você estava falando que sábado é dia de comida especial. Aqui em casa é feijão com arroz de sábado, então já se sabe que é feijão com arroz, né? E colocando, não precisa ter um momento assim, vamos montar tudo. Claro, ir no grupo é muito importante, mas mais importante é nutrir a rotina da criança com coisas em português, né? Com momentos em língua materna. A Liliane Lamley. Liliane, desculpa, eu não estou sabendo falar seu nome. É a fonoaudióloga que estará conosco nós vamos dar um workshop fantástico. A Yara vai falar dele um pouquinho. E ela colocou um comentário que a filha dela adora a Turma da Mônica. E é isso que a Sara está dizendo. Participar dos grupos é importante, porque no grupo você cria redes de apoio, você troca experiência, você se fortalece para você romper com alguns desafios para manter a sua língua materna na sua família, mas, e você também organizar uma rotina. Sara, me deu uma ideia aqui agora. Quem sabe a gente realiza um workshop com você, para você passar algumas atividades práticas para as mães. Tá bom, com certeza, vai ser um prazer. Obrigada. A Jordana de Castro também é uma outra fonoaudióloga fantástica, que estará junto com a Isabela Perucci, é fonoaudióloga, que estará conosco, acho que eu falei nome errado, falei Liliane Lamle é escritora. A Liliane estará conosco no dia 24, parece, uma apresentação literária num livro lindo, lindo, lindo. E a Jordana é fonoaudióloga que vai dar o workshop. E a Jordana disse, que maravilha, Sara, uma delícia te ouvir. Parabéns pela iniciativa pessoal do Brasilidade. Sara, agora eu gostaria, tem um comentário grande aqui que eu vou ter que ler, desculpa um pouquinho aí. Pode ler. Ana Coame. Que projeto bacana. Sou mãe do Tiago, 9 anos, nascida em terra ítalo. Sempre falei com ele na minha língua materna até os 6 anos, período de retroalimentação linguística, Mara. A partir dos 6, Tiago criou um certo repúdio com a língua e gosto, e decidiu não falar mais o português. E eu, quando falo em português com ele, se cria um desconforto da parte dele. Quais são as ferramentas que eu preciso utilizar para mudar esse jogo? Pois acredito que seja extremamente necessário ele ter... Aí cortou, pronto. Enfim, o que a Fabiana quer saber é isso. O filho tem o Tiago, ela sempre falou com ele na língua materna até os 6. A partir dos 6, ele
criou repúdio, resistência a falar a língua portuguesa e se nega. Quais são as ferramentas que ela precisa utilizar para mudar esse jogo? É para eu comentar ou é para vocês comentarem? Sara, pode comentar, e eu e o Yara também podemos comentar. Tá? Vou dar o meu ponto de vista. Em geral, não acontece aprendizagem quando a gente está internamente com birra, né? Eu falo birra não só relacionada à criança, não estou falando, né? Quando a gente está resistente, a gente sente que está fazendo alguma coisa por obrigação, a gente não vai, mesmo que em nenhum momento a Fabiana tenha obrigado, não quer dizer que ela tenha obrigado, mas entre às vezes o que a gente fala e o que a criança entende, às vezes a criança pode entender como uma oposição da língua. E aí não tem aprendizado que vá adiante se a gente tiver resistente, se a gente estiver achando chato, se a gente estiver achando... E aí uma coisa é deixar o mais livre possível, sem obrigatoriedade. Então, não tem obrigatoriedade de você ler, mas eu vou ler aqui, eu vou botar uma música ali em português, deixar, de novo, a rotina ser recheada por português, e se a Fabiana estava contando, né, ela estava falando que desde sempre ela cultivou o português. Então, a subjetividade da criança, e tem isso, né, quando a criança cresce com a língua de herança, já ficou, a marca é como se ficou um carimbo, a língua já ficou ali, né, ficou um carimbo daquela língua, e não vai ser obrigando, na verdade, quanto tempo a gente está obrigando e não está tendo resultado? Então, deixa correr e deixa ele decidir, você já fez a sua parte e você vai continuar fazendo a sua parte. Qual é a parte? É desistir? Não, não é desistir, mas é ficar cuidando que seja um espaço de prazer e um contato prazeroso. Nunca, nunca de obrigação. Aí a gente vai lembrar, poderíamos fazer toda uma aula aqui sobre os hormônios, endorfina, serotonina e dopamina, que tem a ver com bem-estar. Quando não flui, se não flui, tem obrigação, começa a produzir cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí a gente não quer que ele sinta estresse quando ele está ligando quando está falando português, quando está escutando português. Então, assim, deixar no sentido não obrigar, mas não deixar correr solto e deixar de mão, não. Vai cuidar do espaço pelas paralelas, comendo pelas beiradas, igual um prato de sopa quente, né? É a estratégia. E saber que parabéns por ela já ter começado, porque já está lá na subjetividade dele. Uma hora ele volta e acessa. Sim, eu ia dizer, Sara, isso muito bem, e dizer o seguinte, a gente tem que conquistar, não é isso, forçar não. A língua de herança é a língua do afeto, da conquista, das relações afetivas, do prazer. Então, esse contato com a língua de herança precisa ser um contato prazeroso, um contato que mexe com as nossas emoções, com as nossas alegrias, com os nossos prazeres, e às vezes até com as nossas tristezas, né? Quantas crianças esse ano tiveram parentes doentes, ou até morreram, viram a mãe triste, né, porque perdeu o pai, perdeu mãe, ou tia, ou alguma amiga, enfim. E não só esse ano, eu estou dizendo esse ano que passou, porque foi um ano bem atípico. E aí tem a questão jamais desistir, jamais final. E quando a criança, não sei no seu caso, a pessoa que colocou o comentário, já esqueci o nome, Jordana? Não, esqueci o nome. Fabiana. Gente, esqueci o nome também. Fabiana. No seu caso, não sei se é o seu caso, Fabiana, depois você pode nos chamar, né, no privado, mas a gente vai estar pensando já, a partir dessa webinar, me surgiu isso aí, da gente proporcionar um workshop para sanar muitas dúvidas, muitas questões relacionadas a isso. Mas quando a criança também está no contato somente em casa, com a família, e depois ela entra para a escola, tem também todo um movimento, né, porque lá na escola ela só vai falar, no caso do italiano, só o italiano, no caso do inglês, só o inglês. E aí tem um comentário da Leila, depois puder voltar, tá, Yara, que eu quero ler, que eu não li. A Leila disse assim, quando algum familiar italiano interfere, direta ou diretamente, na relação de língua de herança entre mãe e filho ou filha, quais são as dicas que você dá sem gerar conflitos entre os envolvidos? É ótima pergunta, Leila. Agora, eu queria lembrar, gente, o Grupo Brasilidade realizou no ano de 2020
um ciclo de lives com as mães. E as próprias mães responderam, tanto a questão da Fabiana, quanto essa questão que a Leila coloca. Não é que a gente não queira responder, viu, Leila, mas é por causa do tempo. Então, nós vamos ter que pular e deixar para o nosso workshop para responder essa questão, e também convidar vocês que visitem a página do nosso grupo, ou no Face, ou no Instagram, ou no YouTube, que tem lá a gravação de todas as lives, e é muito, a gente fala que é muito significativo quando a própria mãe fala com a outra mãe, ela fala da sua experiência, né? Então, nessas lives, as mães dão essas respostas, isso foi fantástico. Porque eu queria, mas muito obrigada a vocês pelas perguntas, e continuem colocando as perguntas, que nós vamos deixar tudo registrado, e vamos responder sim, tá? Fiquem à vontade, coloquem as perguntas, comentários, compartilhem com amigos, com amigas, que a nossa live já está, assim, faltando poucos minutos, 15 minutos, 20, né? Todas as mães, isso eu falei, aí o grupo está reforçando, todas as nossas lives com as mães do Grupo Brasilidade estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Vocês vão aprender muito com as mães, ou vão se fortalecer, ou confirmar o que vocês já fazem. Sara, eu queria que você falasse um pouquinho. De nada, Fabiana, prazer ter você por aqui. Ela agradeceu pela dica. Queria que você falasse, você é mãe, além de educadora, psicóloga, desse trabalho maravilhoso que você faz com a primeira infância e com as mães expatriadas grávidas, você também é mãe. E como que a participação dos seus 2 filhos nas iniciativas de português como língua de herança? Sim. Então, eles participaram primeiro comigo, quando eram pequenininhos, como eu falei, né, nas iniciativas do Projeto Quintal. Depois, quando eles saíram dessa faixa de idade que eu me interesso, que é a 0 a 3 anos, eu comecei a buscar apoio. Então, sempre tive como um ponto de apoio na Toscana, a Casa do Brasil em Florença, né? Mas como a gente não está mesmo em Fluminense, a gente tem dificuldade de se locomover. E aí, quando chegou a pandemia, a gente teve várias coisas positivas, porque você, por exemplo, o Grupo Brasilidade começou a fazer workshop, atividades online, lives, outros projetos também da Rede POL. E aí a gente começou a participar através da internet. A gente que mora um pouco mais afastado, a gente mora no interior, eu digo. E aí foi ótimo, porque a gente começou a participar. Quando vocês do Brasilidade fizeram em outubro, né? Começo de outubro, começaram a anunciar que iam fazer um ciclo de laboratórios. Eu escrevi logo os meninos, acho que eu fui uma das primeiras, porque é essa possibilidade de ter contato com o grupo, né? Que a gente às vezes não tem pelas tarefas, é isso. Digo sempre, tem que sempre ter prazer no jogo. E aí um dia eu vou poder explicar para vocês como eu conheço muito bem essa história dos neurotransmissores. Eu não forço nunca. Eu sempre vou comendo o prato de sopa pela beirada. E aí eu digo, opa, aqui é uma oportunidade de fazer online, de estar com outras crianças. E, por exemplo, recentemente eu falo agora do Brasilidade, porque foi a última experiência que nós participamos, né? Mas existem outras promovidas pela Rede POL também, né? E aí eles adoraram participar do laboratório. Eu estou até aqui com o trabalhinho que eles mais amaram fazer com vocês, que foi a arvorezinha de Natal enfeitada por eles, né? E foi muito positivo a experiência de terem conhecido outras crianças, né? Fora isso, é um prazer para eles, foi um prazer conhecer, e para mim também. E aí, sim, teve momentos que eles não quiseram participar, porque estão cansados dessa vivência online, e aí eu ligava, e eu ia participar do laboratório, e daqui a pouco eles chegavam, parece 2 gatinhos, assim, encolhidos na tela, e daqui a pouco estavam cantando a música, e estavam participando, enfim, foi muito positiva com vocês. O planejamento de vocês foi muito legal para os laboratórios, muito adequado às propostas, e acho que isso contribuiu muito para que eles se desenvolvessem também, para que eles quisessem estar. Foi bem desafiante para nós, Sara, porque nós estávamos trabalhando
digamos assim, alguns momentos presenciais, mas também nós tínhamos o grupo pelo WhatsApp, que nós mandávamos sempre atividades para as crianças darem continuidade ao trabalho. Mas nós tivemos que buscar estudar mais, pesquisar mais, para a gente poder realizar essas atividades virtuais de forma que as crianças não ficassem tanto tempo na tela, considerando que elas já ficavam um tempo grande na tela para as atividades de língua italiana. Mas foi um trabalho muito rico, que nós aprendemos muito também com vocês, mães, e principalmente com as crianças, porque elas eram os nossos sinalizadores, e elas mostravam assim, essa atividade chamou a atenção dessa e dessa criança. A Leila, por exemplo, né, a gente via o Martino lá pertinho, ele não queria chegar na tela, mas em alguns momentos da atividade que a gente desenvolvia, a carinha do Martino estava lá, então esse foi sinalizador, essa atividade chamou atenção, assim também com seus filhos e com as outras crianças. E por falar no laboratório, eu vou aproveitar o espaço já dizer que as matrículas para os nossos laboratórios de português como língua de herança estão abertas, e nós trabalhamos com crianças a partir de 2 anos. Nesse primeiro trimestre, os encontros ainda serão virtuais, mas a criança não fica o tempo todo na tela. A gente propõe atividades que elas busquem, que interajam com a família, com amigos, com a casa, com objetos da casa. E esse ano, para os pequenos, tem um diferencial. Também nós teremos atividades de musicalização. E nós já temos o nosso primeiro encontro para o Laboratório de Língua Portuguesa com os pequenos. Será no dia 23, agora, com a presença da Mirella. Aí a Yara vai falar um pouquinho mais, né, sobre a Mirella, de qual grupo que ela trabalha. Então, a Mirella tem uma experiência muito grande com musicalização também. Só abrir essa brechinha, porque você falou, né, do laboratório, e para saber mais informações, acesse a nossa bio no nosso Instagram, @brasilidade.pol.italia. Sara, alguma coisa, alguma consideração, alguma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo? Sim, queridas. Eu acho que nosso tempo está terminando, né? Mas eu gostaria de concluir a minha fala relembrando que passar a língua de herança num contexto onde tem uma língua dominante não é um trabalho fácil, né? Ele pode ficar mais fácil dependendo do quão suporte nós temos, seja um projeto perto da gente que nos dá suporte, seja familiares que nos apoiam. Isso é muito importante quando o pai ou a mãe apoia, né? Mas ele é um trabalho que pede muito do falante nativo, no caso da mãe brasileira, novamente me referindo à mãe, né? Um investimento de tempo e trabalho. E aí, para falar desse investimento, que é investimento mesmo, que não é fácil, não é fácil. Existem várias tonalidades de situações para isso. Eu queria relembrar uma coisa, eu trouxe para relembrar uma música, que é um trechinho de uma música que eu uso com as mães, que é do Dance Mãe Bebê, nas vivências do Dance Mãe Bebê, e que eu achei muito pertinente trazer aqui. Vou tentar aí, enquanto eu estou falando, já compartilhar. Essa aqui vocês vão com certeza relembrar. Gente, música é bom demais. Eu deixei o trechinho aí, tá aparecendo? Tá aparecendo. Ok. Que é os trechinhos que eu queria ressaltar dessa música, que todo mundo vai com certeza relembrar, e a gente talvez escute no final, é essa aqui, que está em vermelho. A abelha fazendo mel vale o tempo que não voou. Sim, todo amor é sagrado, e o fruto do trabalho é mais que sagrado. A massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Lembra que o sono é sagrado e se alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. E nessas estrofes, né, o que eu falo, o convite que eu deixo é que, enquanto a abelha está fazendo mel, ela não está voando, mas o tempo de investimento, ele está valendo a pena, porque se ela não se concentrar ali em fazer o mel e for voar, o mel não vai existir. Se a gente não dormir, o tempo dormir,
né, o tempo que a gente dorme, depois a gente vai passar o dia mal-humorado, cansado, e o dia não vai valer a pena. Então, tudo tem, a massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Então, assim, todo pede um trabalho. Quando a gente quer, a gente precisa investir, precisa daquele trabalho para que algo bom possa sair. Então, que a língua seja isso, não um trabalho para ser maçante, mas vai requerer esforço nosso também. Não vai ser só ligar e apertar a tecla SAP e funcionar. Aliás, em termos de educação de criança, a opção facinho e gostosinho e leve, leve sim, mas facinho não tem, sem trabalho não tem. Tem trabalho para educar, dá trabalho, né? Então, acho que isso era o que eu queria deixar, que a gente não perca também a doçura, né? Que a gente não fique só focado na obrigação, mas que a gente se foque também na doçura do método. Gente, que lindo. Aqui, eu queria contar uma coisa para vocês. A Liliane Lemle é a escritora que estará conosco no dia 24. E o livro dela se chama A Vida da Abelhinha Linda, A Peta Linda em italiano. E quando a Sara falou que gostaria de finalizar com essa música, nós falamos, gente, que coincidência, porque Sara não sabia dessa apresentação literária. Olha que legal. E nós vamos finalizar a nossa live com essa música. Sim, todo amor é sagrado, né? A Sara veio nos dar uma dose grande de amor, de sabedoria freudiana. O que é determinante em última instância é o amor. Ela veio acender esperanças, ela veio nos ajudar a sentir o sabor e os efeitos das emoções no nosso organismo, do cuidar, né? Ela veio nos mostrar que há coisas que não podem ser ensinadas, há coisas que estão além das palavras. A Sara, a você toda a gratidão por essa manhã rica de discussões, de afetos, de levantar dúvidas, tá? Então, eu gostaria, assim, de agradecer imensamente a você, Sara, por ter aceitado o nosso convite, agradecer a todos os participantes, pedir que esperem, porque tem a Uyara que vai falar, né, os agradecimentos finais, vai dar alguns avisos, ela está chegando aí, e agradecer aos comentários, agradecer a Leila, a Vânia, a Sara e a todas as mães que confiaram, que acreditaram no nosso trabalho, e dizer, mais uma vez, né, que nós estamos abertas para sanar qualquer dúvida, e se nós não soubermos, nós vamos buscar aprender junto com vocês, que nós estamos aqui em constante aprendizagem. Nossa, gente, que maravilha. Sara, não sai ainda não, fique aqui com a gente, nos faça companhia, acompanhe os comentários maravilhosos, né, das nossas colegas aqui da Rede Pool, tem o pessoal da Rede Pool UK, tem muitas colegas de Pool aqui, agradecendo por esse momento, né, muita gratidão. Nessa tarde de sábado, realmente foi um momento muito afetivo, de muito aconchego e afetividade, né? É sempre bom. Então, agora, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, né? Sim, até a próxima, né? O Sementinha já está aqui na próxima. É sobre os próximos capítulos agora que eu queria falar um pouquinho com vocês, antes da gente encerrar, né? E fazer os agradecimentos finais. Agora, hoje, com o webinar da Sara, nós abrimos, né, oficialmente as nossas atividades, né, do ano de 2021. E no dia 23, como a Rosa falou, deixa eu tentar só fazer uma coisa aqui com vocês, que aí eu acho que vocês conseguem me acompanhar um pouco melhor. Eu vou parar um pouquinho aqui, um minutinho só aqui. Então, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Ok, vocês conseguem acompanhar comigo? Sim. Ok, perfeito. E porque vocês me seguem enquanto eu falo. Então, aqui, a gente, hoje está acontecendo o webinar da Sara, né? Seguido do webinar da Sara, nós vamos ter o nosso laboratório, que, como a Rosa falou, vamos começar um trabalho
de literatura e musicalização com as crianças de 2 a 5 anos. Cada encontro teremos convidados, né, que vai fazer esse momento bem gostoso conosco. São 40 minutos de atividade. E para saber maiores detalhes, quando irá todo o calendário, vocês podem acessar a nossa bio lá no Instagram. Depois desse encontro maravilhoso com as crianças, né, que é o Laboratório de Musicalização, o nosso próximo encontro vai ser no dia 30... Não, calma. Não, dia 24. Dia 24 de janeiro, agora, no domingo que vem, que a gente vai ter essa apresentação literária com as escritoras, com a Yolanda Monacelli e a Liliane Laem. E elas vão apresentar o livro A Vida da Peta Linda, que é uma história que fala sobre a migração, né? Sobre esse voo dessa abelha. É uma história maravilhosa e tem tudo a ver com o nosso contexto, né? Migratório. E a Liliane, ela escreveu esse livro para além da rede, né, Yara? Exato. Além E a abelha, ela é fantástica. Então, é uma comunidade admirável, né, em relação ao trabalho e de perseverança também, como a Sara falou, o tempo da espera, né? Então, vai ser um momento bem interessante. As inscrições já estão, né? Vocês podem realizar. Sempre lá na nossa bio tem todas as informações. No dia 25, a gente vai ter uma live com a Jordana, que é a Fono, que no dia 30 vai realizar um workshop junto com a Isabela Perucci. Então, 25, live com a Jordana, e 26 vai ser a live com a Fono Isabela Perucci. E aí, no dia 30, a gente vai realizar um workshop maravilhoso, que elas vão falar dessa conexão, né, da teoria com a prática no contexto, né, do falante de herança, da construção da linguagem no falante de herança. As inscrições já estão abertas, tem um desconto especial para os primeiros inscritos, então corre lá para conferir que vale muito a pena. E aí, no dia 30, nós iremos fazer os nossos laboratórios com as crianças maiores, ou seja, com grupo a partir de 6 anos. Todas essas informações estão lá no nosso site, ou na nossa página e também no nosso perfil, tá bom? Feito esses avisozinhos, né, dos próximos acontecimentos, gente, eu queria avisar vocês que esse encontro de hoje com a Sara, como também os outros encontros, vão ficar, né, disponíveis aqui na nossa página, para quem não pôde acessar ou para quem quiser assistir de novo, e também vão estar disponíveis no nosso canal YouTube, tá bom? E compartilhem, né, com os amigos, se inscrevam no nosso canal, apoiem, né, a nossa causa, né, em prol do povo, porque quanto mais pessoas, né, Sara e Rosa, tiverem acesso, né, a esse conteúdo, mais mães a gente vai conseguir ajudar nessa manutenção e nessa transmissão do português como língua de herança. Eu acho que de informes eu falei tudo. Agora eu queria voltar, né, e agradecer, né, a todos que estiveram aqui participando desse momento com a gente, pelas perguntas, pela participação. Quem quiser entrar em contato com a nossa maravilhosa, né, convidada, a Sara Bahia, eu deixei os contatos dela, o perfil dela no Instagram, a página dela aqui nos comentários, vocês podem acessar a página dela e acompanhar o trabalho dela também. Mas, Rosa, não... Queria agradecer ao pessoal do CEPOL que está aqui, estou vendo a Núbia, a Cássia também, que é outra escritora. Muito obrigada, gente, por essa presença, por essa troca de vocês, por ajudarem a compartilhar esse momento, né? Que tantas compartilharam. A Linda também está aqui, o Bambalalão, tanta gente aqui. Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas a nossa gratidão. Deixo aí 2 minutinhos finais para a Sara fazer suas considerações finais. A Rosa também, e depois a gente encerra. Bom, gente, só para agradecer mesmo essa iniciativa, vocês estarem, né, promovendo esse ciclo, porque, como eu falei, é um momento da gente também conversar e poder trocar ideias, e saber o que uma está produzindo e a outra. E obrigado também para quem esteve por aí assistindo, as mães do projeto, né, que a gente conduz lá na Casa do Brasil. Vi várias, a Mariane, a Heloísa, que esteve com a gente, a Alida. Então, obrigada, e outras que eu talvez não tenha visto. E também a minha mãe, que está por aí me assistindo. Estão pedindo o link da página, Yara. Obrigada, Sara. Obrigada, Yara, minha grande parceira. Obrigada a todas vocês que estão conosco nessa webinar e que têm nos seguido. E dizer que estamos abertas para qualquer questão que vocês
queiram discutir conosco. E que nós somos rede, abelha fazendo mel. É. E é com a abelha fazendo mel, né, que a gente encerra esse momento, né, de acolhimento afetivo, agradecendo mais uma vez, né, a presença de todos. Yara, eu queria pedir, antes de colocar a música, que vocês dessem para vocês de presente esse tempo dessa música. Fecha os olhos, escuta. Pensa qual frase, qual pedaço te tocou mais. E escreva os comentários lá na publicação da web. Ok? Sim. Recebo Um um abraço abraço. afetivo com a música. O som está baixo, Yara. Então,